E a gente tem que pegar de novo a cultura das ruas, né? Fazer que nem os nossos irmãos lá na Argentina, que toda quarta-feira vão para a Praça de Maio lá, né? Aliás, podíamos ir para a Argentina, né, Bruno? Vamos para a Argentina e deixamos o aí. Deixa eu trazer da Argentina aqui, eu até separei um vídeo da Brasil de Fato, que é um vídeo rapidinho aqui, até vai ser bom para a gente introduzir aí esse assunto da Argentina. Vamos assistir junto aqui, ó. Argentina viraram um símbolo de resistência contra o governo de ultradireita de Javier Milei. Mesmo com toda a repressão e criminalização, toda a quarta-feira os argentinos se juntam na frente do Congresso para exigir o fim das medidas de austeridade e melhoria nas aposentadorias. Os aposentados estão entre os que mais sofrem com os cortes do governo Milei. Só no ano passado, eles perderam 30% do valor das aposentadorias. Os remédios que antes eram de sumiram e o governo ainda acabou com a moratória, um sistema que permitia que quem nunca teve emprego formal conseguisse se aposentar. Os aposentados têm participado das marchas e explica o que o leva para as ruas toda semana. Viemos aqui todas as Estamos lutando por direitos, temos que manter a demanda viva. Todo o ajuste tem se concentrado nos aposentados. Eles tiraram nossos remédios e agora acabaram com a moratória. Há pessoas que estão morrendo porque não estão recebendo medicamentos contra o câncer, com a soma de direitos que esse governo está varrendo. É pela defesa de toda a classe porque vai conseguir se aposentar. Podemos nos tornar os últimos aposentados e temos que acabar com isso. Quarta-feira, após quarta-feira, a única resposta do governo argentino tem sido reprimir os aposentados, o que tem gerado indignação generalizada. O ataque aos aposentados não se deve apenas ao caráter autoritário do governo Milei. A Argentina está tentando um novo empréstimo com o FMI e, para isso, precisa adotar medidas de austeridade fiscal e para essas políticas. Molhorca Lúcia Rosa, aposentada e indígena do povo Goja, acredita que é importante a sociedade se unir contra Milei. Precisamos dos aposentados, dos trabalhadores, dos enfermeiros. Precisamos nos unir para enfrentar o povo, de conquistar uma grande pátria, uma pátria latino-americana, o Tahuatinsuyo, como dizemos. E, obviamente, para conseguir isso, precisamos unir forças. Roberto Caseiro defende que é uma obrigação sair às ruas. Em primeiro lugar, como é obrigação de todos lutar contra a opressão, temos que nos rebelar. Temos que nos rebelar contra a repressão. Não podemos ficar parados, temos que estar nas ruas. Todos têm que estar se manifestando. Não podemos sair sozinhos, todos têm de estar nas ruas. E se eles precisam nos bater, que batam. Nós estamos aqui e vamos continuar apresentando nossos corpos. O movimento dos trabalhadores excluídos tem participado das mobilizações, distribuindo alimentos para quem mora na rua ou não tem o que comer. A ativista Lúcia Villanueva conta que no último ano o número de pessoas que não têm dinheiro para comprar comida aumentou muito. No último ano, para falar a verdade, eu vejo isso porque saio às ruas todos os dias para entregar comida. Vejo que está ficando cada vez pior. Há cada vez mais avós, pessoas idosas, que vêm procurar comida porque dizem que não conseguem comer o suficiente. Juan Marino, deputado nacional da coalizão União por la Pátria, avalia a atual situação do país. As palavras do presidente não têm mais autoridade aos olhos do povo. É por isso que ele está perdendo apoio e é por isso que é urgente construirmos uma alternativa, porque seu fracasso está levando todos os argentinos a uma situação desesperadora, a um genocídio econômico, a uma depressão econômica. O desemprego está crescendo, a fome está crescendo, a pobreza está crescendo. Os aposentados são os que mais sofrem com um genocídio silencioso. Por isso temos de estar todos unidos para vencer as eleições legislativas deste ano, construir uma alternativa presidencial para vencê-las e ter um governo que de fato defenda os direitos populares.
Tá aí, grande problema da Argentina, né, Bruno, é que o Milei vai afundar um pouquinho mais no FMI Argentina, né? Lembrar que assim, a tragédia da Argentina, a Argentina já vinha mal, né? E aí o Macri colocou a Argentina de joelhos, né? Ao FMI, e aquilo ali foi fatal, né? O governo do Alberto Fernandes foi uma porcaria, porque em boa parte pela necessidade, né, de comprometimento fiscal da Argentina com o FMI, né? Além, é claro, de não ter enfrentado algumas questões que poderia, e agora o Milei afundando ainda mais, ou seja, a gente pode até ter uma vitória daqui a alguns... ou o Milei cair antes do final do mandato, ou ele ser derrotado nas urnas, entrar um governo progressista aí na Argentina, mas que também não vai conseguir fazer grande coisa. Então o horizonte da Argentina tá terrível, né, Bruno? Como é que o pessoal tem tu que anda muito lá pelas rádios argentinas, Bruno, como é que os camaradas estão vislumbrando aí a situação do país? O debate seria assim, Luiz. O governo Macri, ele conseguiu uma licença especial do FMI e foi autorizado um empréstimo de 54 bi de dólares, tá? Dos quais nem chegaram aí, foram 47 bi. Ô Luiz, o dinheiro sumiu, tá? Praticamente o governo... Isso foi o pior, é que ele pegou o dinheiro, afundou o país e o dinheiro sumiu, não serviu para nada, né? É a quarta vez que está acontecendo. Aconteceu com a ditadura, governo Videla, com o Martínez Oz, se afundou na dívida junto ao FMI. Depois com o De La Rua, quando caiu a conversibilidade do Menem, ele assume depois, o De La Rua é eleito pela oposição em 99 e governa com todos os menemistas juntos, incluindo Patrícia Bullrich, que já estava lá, ministra de Segurança. A FMI decreta o confisco da poupança, ele decreta estado de sítio, o governo é derrubado no pau na rua, né? Ao custo de 35 mortes, se não me engano. Foi em 2001. A Argentina vai a voto em 2003, o Néstor Kirchner sai em segundo no primeiro turno, não sei como o Menem recebe 25% de votos, mas projetando o segundo turno é tomar uma lavada e desiste da corrida e cede para o Néstor Kirchner no poder. Em 2 anos, a Argentina consegue uma moratória com a FMI, o perdão da dívida. 10 anos depois, quando a Cristina sai do poder, a Argentina não tem dívida e tem o maior salário nominal da América Latina. Tá? Esse é um fato inequívoco. Resposta da direita argentina, endividar o país de novo. Consegue o super empréstimo, e aí quando assume o Alberto com Cristina de vice, já está naquela fase da bunda molice, né? Ele não quer enfrentar o FMI. Agora, pelo menos, eu vou dizer que eu não acredito, tá? Mas eu gostei do gesto da frente eleitoral do peronismo, que é a União pela Pátria, dizendo o seguinte, que caso venham a chegar ao poder pelo voto novamente, não vão reconhecer o decreto que o Milei coloca há 2 quartas-feiras atrás, o DNU, decreto de necessidade e urgência, que autoriza o empréstimo ao FMI passando por cima de uma lei argentina. E depois do rodo do Macri, foi fechado um empréstimo sem o aval do Congresso, com a autorização da Suprema Corte, que era tudo amigo dele. Falando certo, né? Agora o Milei consegue o aval da Câmara, aprovando um decreto para o empréstimo, sendo que a lei argentina proíbe o decreto para o empréstimo. A lei argentina está na lei, tá? E a lei não foi derrubada. Só permite um empréstimo se o empréstimo virar uma legislação que for debatida no Congresso Nacional, por maioria qualificada. Isso não aconteceu. Então, caso volte ao poder o peronismo, ele já se comprometeu publicamente a não reconhecer o decreto por ilegal, logo não assumiu o empréstimo. Então, qual que é a tendência da Argentina? 22, 23 anos depois, tudo de novo. Moratória, brigar com a FMI, liquidar a dívida com fundo, vai sobrar dívida privada, os caras vão entrar na justiça nos Estados Unidos, etc. A diferença agora, Luiz, eu queria encerrar com isso, é o seguinte. Cara, é muito difícil hoje convencer pelo menos o eleitorado, a opinião pública, que colocar algum país
na justiça dos Estados Unidos é legítimo e é legal. Olha o que o Trump está fazendo. Então também caiu, né, as máscaras. Caíram as máscaras todas de a única da maior democracia do mundo, paz e liberdade, escambau A4, sendo que o próprio Hamburguestão caminha a passos largos para arriscar uma autocracia. Ou uma oligarquia de bilionários inescrupulosos, né? Volta à era do século XIX, dos chamados barões ladrões. A diferença é que na época dos barões ladrões, eles estavam disputando e construindo um capitalismo de emprego massivo, sem direitos sociais, mas de emprego massivo. E agora é um capitalismo que não tem emprego direto, ou se tem às custas do planeta inteiro. Aí também já é outro debate, né? E só para lembrar, acho que a gente tem que começar a fechar aqui, pode ser até um tema da semana que vem, me comprometo a trazer isso aqui. Luiz, amanhã é 2 de abril, tá? Então é o dia que começa a Guerra das Malvinas. Ah, perfeito. Tá bom? Importante. E aí, amigo, mais do mesmo, tá? Todos os militares, toda a milicada que era uma fera na tortura, é como é chamada, né? Os tigres da tortura eram os gatinhos mimosos no combate real contra os regimentos britânicos profissionais. E os gênios, com J, mandaram para as Malvinas recrutas de áreas argentinas como províncias quentíssimas como Corrientes, Chaco, Formosa, etc., para lutar num lugar sem equipamento adequado, aonde pinguim passa frio. Era a piada dos colimbas. Colimba recruta lá. Enfrentando regimentos profissionais, regimentos que, por vezes, nunca perderam uma batalha em sua história, ou a última batalha que perderam em sua história regimental foi 200 anos antes. Aí não tem como, né, cara? Não tem. Aí é muita irresponsabilidade, né? Realmente detalhe, não. os torturadores, quando tiveram que lutar, se renderam sem dar um tiro, tá? Que beleza, oficial combatente, né? Combate o próprio povo só, né? É impressionante. Eu me lembro perfeitamente quando aconteceu a Guerra das Malvinas. Eu era criança, cara, mas eu me lembro de ouvindo no rádio aquelas notícias, né? Em 1982, né? Eu tinha 9 anos, mas eu me lembro de ouvir no rádio, de voltar do colégio ouvindo as notícias das Malvinas, né? E era uma das coisas mais absurdas da história, essa Guerra das Malvinas aí, né? E só não é mais absurdo. O mais absurdo do que a Guerra das Malvinas são as ilhas ainda serem da Inglaterra, né? São 2 grandes absurdos da história mundial, né? E o Milei, inclusive, o Milei mudou o discurso dele, né, Bruno? Só para fechar essa questão das Malvinas. Porque quem não conhece a Argentina, né, Bruno, não tem ideia da importância das Malvinas para o povo argentino, né? Até pelos resquícios da guerra, e eles têm muito forte essa questão das Malvinas serem argentinas, né? E o Milei, eu me lembro que ele era contra a retomada das Malvinas, e mesmo assim ele ganhou a eleição, né? E agora eu vi uma última manifestação dele aí defendendo que as Malvinas são argentinas, enfim, né? Luiz, tem uma notícia sobre isso, tá? Para contrapor a hipocrisia do Milei, tá bom? Cadê? Tá aqui. Tá. Portal Unred, ou AN Redacción em espanhol. A empresa israelense Navitas Petróleo, em associação com a britânica Rockhopper Exploration, lidera o projeto Leão Marinho. Trata-se de exploração petroleira nas Ilhas Malvinas, a ponto de alcançar uma etapa crucial com a confirmação de novos recursos e um plano de desenvolvimento ambicioso. Segundo o recente informe independente de recursos proporcionado pela revista Petroquímica, o tal projeto Leão Marinho vai alcançar um pico de produção de 150 mil barris dia, consolidando a exploração de hidrocarburos em área ocupada pelo Império Britânico, área tomada pelos piratas britânicos e aliados sionistas no Mar das Malvinas. E zero, um pio da chancelaria argentina. Um pio sequer. Falta de vergonha na cara é brincadeira, né? Nem para reclamar. Entreguistas é apelido, né?
Pô, Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma que chegou por aqui, ó. Vinícius, o Gabriel Santos, grande abraço para o Gabriel Santos, o Arthur Jorge e alguém comandando lá as picapes do coletivo, ó. Não sei se é o Alan Camargo que está eita, conosco. essa hora, vai dormir, Alan, pelo amor de Deus, cara. Amanhã tem jornal de manhã. Eu tô batendo biela aqui. Tem que acordar cedo, ó. Tá aqui, tá firme e forte conosco aqui, ó. Bruno, para fechar, vamos falar rapidamente do Equador, né? Provavelmente na semana que vem a gente vai retomar esse assunto, porque estamos perto, né? Estamos perto aí, falta menos de 2 semanas para a eleição, né? A eleição vai ser sem ser este domingo, no próximo já, né? Isso. Dia 13 de abril, né? O segundo turno no Equador, se aproximando, e temos boas novas da última semana, né? A organização representativa lá dos povos originários, dos povos indígenas, assinando um compromisso aí com a González, né? E as pesquisas também apontando aí, embora não sejam muito confiáveis, né, as pesquisas equatorianas aí, mas tem uma boa amostra aí dando vantagem, né? Pouca vantagem, mas dando alguma vantagem para González. E do outro lado, né, o Narco Noboa, né, o Narco Noboa, desesperado aparentemente, né, o que até pode ter aí algum fundo de verdade das pesquisas, correndo para todos os lados, e especialmente hoje, parece que foi hoje que ele se encontrou com Donald Trump em Miami, né, que eu achei interessante, isso aí foi em Miami, não foi nem em Washington, né, e eu acho que essa questão, eu estava pensando, né, o Donald Trump, ele é que deve marcar com a turma dos latinos em Miami, porque ele não quer que os caras nem vão até Washington, né? Ele tem tanto nojo de latino. O que eu tô falando aqui é uma especulação, mas olha, pode ter um fundo de verdade. O Donald Trump, ele tem tanto nojo de nós latinos, tanto desprezo pelos latinos, que é bem provável que ele tenha ali conversado com a turma dele e dito, quando for com um latino, marca lá em Miami, eu não quero nem que eles venham a Washington. Então, essas são as novidades aí que temos do Equador, né, Bruno? Pois é. E aí, Luiz, a gente pode dar um serviço aqui para fechar, o Luiz já falou tudo, né? 4 institutos de pesquisa, com uma pesquisa metade de fevereiro, um intervalo de 30 dias, e outra metade em março. E dos 4, 3 dão vitória para Luísa González, uma margem que pode variar de 2 pontos a 7 pontos. Então, eu tomo por base o segundo turno ano passado no Uruguai, que de 5 empresas de pesquisa, 4 davam vitória para a Frente Ampla com a mesma margem. Vamos ver se confirma. E o serviço que eu queria dar é o seguinte, tá? Eu até peguei o original, mas a gente pode falar aqui, não tem nenhum problema, né? Tem uma revista equatoriana, Raya, ou Racha, segundo o sotaque, RAYA, que tem o seguinte título, né? Empresa da família Daniel Noboa, presidente do Equador, envolvido em tráfico de cocaína para a Europa. Data de 26 de março de 2025. Aí a agência pública, que tem os conteúdos grátis na internet, então quiser botar agência pública, Noboa, Noboa, narcotráfico, vai pegar a matéria. Traduziu e ficou uma edição bem legal, tá? Então, quem quiser ler direto em português, agência pública, bota Noboa, narcotráfico. Luiz, não é novidade, Luiz. Eu vou até citar, a gente é da mesma geração, tá? Igualzinho, mesma idade quase. A gente varia menos de um ano de mim para você. Posso falar um blockbuster de Hollywood? Vamos ver se a gente se lembra junto? Vai lá. Um Tira da Pesada? Um Tira da Pesada sim, com o Ed Murphy? Claro, claro. Aí o Ed Murphy vai ver um galpão no porto de Los Angeles, tá? E ele dá de cara com exportação de café. Aí ele, o cara veio da rua, já saca tudo, né? O café é para te chavar. Na época, os sensores eram com cachorro, né? Sabe outro produto muito bom para te chavar também no narcotráfico, cara? Banana. E não por acaso, a família Noboa é a maior exportadora de banana do Equador, uma das maiores do mundo.
Não só banana, como abacate também. E os terminais privados no Equador são a maioria de grandes embarcações. Então, que curiosidade, né? O presidente que decreta estado de exceção, dizendo que vai combater o narcotráfico, que abre o país para a base estrangeira, que vende empresa petrolífera, que comanda, que recruta mercenários, faz o diabo a quatro, ele próprio vende a família de narcos. Aí eu vou reivindicar aqui, Luiz. Vitor e eu já falamos disso há quase um ano, cara. Tenho certeza que eu estou dizendo. Há quase um ano a gente fala isso sem parar. Pá. Que é a lógica, né? Terminal portuário sem fiscalização. Fiscalizando já o inferno. Imagina conferir um navio de container. Imagina liberou geral. Aí é a festa, né? A festa dos Noboa da vida. Enfim, tomara que se concretize e acabe essa baixaria no Equador. Nada melhor para essa família do que ter a presidência e todas as instituições nas mãos, né, para facilitar o... E assim, né, o pessoal, assim, às vezes não tem tanta noção, né, do que representaria uma vitória da González no Equador, né. O Equador é um país sem importância, é um país menor e tal, mas é muito importante pelo seguinte, né, o Equador teve um processo de lawfare lá em relação ao... Como é que era o... Correia, né? Rafael Como Correia. é que é? Rafael Correia, foi um processo de lawfare grande, né? E foi algo talvez até pior do que o antipetismo aqui do Brasil, né? O que aconteceu lá no Equador. Isso gerou governos desastrosos lá, né? O Lenin Moreno, aquele foi desastroso para o Equador. O outro presidente que entrou também era um delinquente da pior qualidade, né? Foi substituído agora por esse Noboa, que o Bruno já falou várias vezes aqui, as circunstâncias da eleição dele, né? Atentados na véspera e um atentado duvidoso em relação ao Noboa também, a lá fakeada do Bozo, né? Então, o Equador é um país importantíssimo da gente ter essa vitória da González aí para que a gente tenha uma retomada aí de normalidade, entre aspas, do Japão, né? Do Japão, do Equador, e num rumo progressista, né? E também por essa questão, né, do Equador estar na mão aí de narcotraficantes da pior qualidade, né? É isso, pessoal. Provavelmente não, certamente na semana que vem estaremos aqui repercutindo com mais detalhes, né, o Equador, e até trazendo aí possíveis consequências dessa reunião de hoje com o Trump. Vamos ver se nessa semana não vai acontecer algo no Equador, né? Pode nessa reunião eles podem ter combinado várias coisas ali para fazer nessas últimas semanas eleitorais aí, né? Não duvido. Então vamos acompanhar de perto isso aí. Outro assunto que eu acho que a gente tem que trazer na semana que vem é a Colômbia, né? Gustavo Petro lá. Está acontecendo muita coisa na Colômbia e faz tempo que a gente não conversa sobre a Colômbia ali. Então já vamos nos comprometer aqui com a galera do chat aí. Beleza. Semana que vem teremos Equador, Colômbia e outros temas aí. O Evo Morales também parece que lançou um partido lá na Bolívia. Lançou, né? mas ele não pode lançar o partido à vontade, ele não vai poder concorrer, né? Não tem mais tempo hábil para concorrer por esse partido, né? Então... e tem uma notícia interessante também, né? Que tu falaste aí do Uruguai, né? Só para a gente trazer a notícia rapidamente. O Uruguai teve grandes manifestações, né? Foi ontem, eu acho, ou foi domingo, contra o sionismo, né? A população nas ruas exigindo que o Uruguai rompa relações com Israel, né? Então, foi bem interessante. E olha, o Uruguai é um país que daqui a pouco aí, quem sabe não vem algo interessante aí daqui a pouco. Tem alguma chance, Bruno, do Uruguai romper relações ou o Orsi está comprometido aí com o sionismo? Não, eu acho que tem, sim, eu acho que tem. E vamos lembrar que, dependendo do compromisso da frente ampla, você que sem governar, né, tem essa questão delicada entre governabilidade e atender a demanda popular, eles têm maioria nas duas casas, né? Então, tipo, se rolar pressão na rua,
Aí é uma briga tipo esquerda contra centro-esquerda. Aí fica interessante, sabe? Não acho difícil, não. Eu não acho impossível, melhor dizendo. Difícil sempre é. Mas eu não acho impossível. E é muito saudável, né? A vida política no Uruguai, nesse sentido, é muito saudável, né? Eles têm ainda essa vida de rua, essa vida mobilizada. É um país tranquilo, mas engajado. Então, quando engaja mesmo, o que não é passividade, é tranquilidade. Aí eleva o nível político. E no Uruguai, com gente na rua, tudo pode acontecer, sabe? Isso é muito importante também. Exatamente. Agradecer, vamos nos despedindo então. Marlos Duarte chegou aqui de Garanhuns, ó, terra do presidente Lula, chegou na finaleira aqui. Agradecer a todo mundo que esteve conosco aí. Carlos Alberto de Santa Teresa também chegou mais para o fim aí. Rogério Carvalho também chegou aqui mais para os finalmente. Obrigado a todo mundo aí, pessoal. Vamos terminar antes da meia-noite, ó. Antes da meia-noite. Que maravilha. Podemos passar da meia-noite. Valeu, Bruno. Obrigado pela presença. Abraço, até semana que vem. Obrigado. Até mais, pessoal.